Lucas, capítulo 22. Deixa aberto, ligado lá, do 1 ao 23, mas eu vou ler só o verso 15 agora. Lucas 22, verso 15. E ele disse: Eu estava esperando muito ansiosamente esta hora, desejoso de comer a refeição da Páscoa com vocês, antes de começar o meu sofrimento. Quero convidar você a fechar seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos adorar o Teu nome, de celebrar ao Senhor. Obrigado pelo Senhor já falar conosco desde a hora que chegamos aqui. Por um bate-papo, por um sorriso, pelas orações, pelos louvores. O Senhor já nos falou, já se expressou. E agora não será diferente através da Tua palavra. Por isso, Senhor, prepare a nossa mente, que ela esteja pronta a receber a Tua palavra, o nosso coração possa estar disposto e que possamos, ó Deus, sair daqui e praticá-la. É isso que nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Esse verso 15 eu gosto muito. Justamente por causa desse pedacinho, quando Jesus diz que estava desejoso de comer a refeição da Páscoa. Desejoso por dois motivos. Primeiro, porque ele gostava de estar com gente. E a gente vai ver isso nessa noite. E desejoso porque estava já próximo ao cumprimento daquilo que ele veio fazer, que era trazer a salvação ao mundo, sendo ele mesmo o preço pago naquela cruz. Por isso ele estava desejoso, já estava chegando para aquilo que ele veio. Mas algo me chama muito a atenção nesse texto, esse mover do Senhor. E o verso de 1 a 5, ele me chama muito a atenção sobre algo que acontece muito até hoje na nossa sociedade. Lá diz assim: e estava aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, e o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e os oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Esses 5 primeiros versos do capítulo 22 me chamam a atenção, justamente por causa desse desejo do inimigo acabar ou atrapalhar ou encerrar a obra do Senhor. Ele vai usar os fariseus, ele vai usar Judas. A gente conhece a história, Judas se vendeu por 30 moedas. Jesus era uma pessoa popular, parecida com todo mundo, por isso Judas beija o seu rosto para mostrar quem era Jesus, pois os fariseus tinham ali, será quem é, como que ele é? Alguns não o conheciam. Alguns só conheciam de falar, e por isso o sinal do beijo, para mostrar esse que eu beijar. Esse é o Messias, esse é o Cristo, esse é o Jesus, melhor dizendo. Porque eles não acreditavam que ele era o Cristo. Mas o que me chamou a atenção, e quando estudava esse texto essa semana, nesse pedaço, falando da Páscoa, me fez pensar o quanto que o inimigo das nossas vidas tem tentado fazer com que a nossa mente desvie dos propósitos, daquilo que Deus tem para nossas vidas. E ele usa ou distorce justamente alguns símbolos, alguns fatos, que a própria Bíblia nos mostra do mover de Deus na nossa vida, no nosso mundo. Bom, quando a gente pensa em símbolos, em fatos, os símbolos eles servem quando a gente bate o olho já para lembrar de alguma coisa, não precisa nem ler, não precisa ter nada escrito. Por exemplo, olha alguns símbolos que vai passar aqui. Pode passar aí, Jessé. Deixa no vácuo, não. Não foi?
Isso porque o computador voltou essa semana da manutenção. Aí, quando você olha esse símbolo, o que vem na sua mente? Toyota. Tem alguma coisa escrito Toyota ali? Mas você já lembra da logo. O próximo. Esse eu conheço. Volkswagen. Está escrito Volkswagen ali, ainda que tem o V e o W da Volkswagen. Mas a gente já sabe. Próximo. Esse, infelizmente, também conhecemos. A suástica nazista marcou a história do mundo. A gente não precisa nem ler a história, a gente já sabe para o que ela representa. O próximo eu vou pedir para os adolescentes me dizer o que é. A gente não precisa ler o que está escrito. Os símbolos falam muito. São expressões. O cristianismo também tem. A Bíblia também traz símbolos que representam o mover de Deus. Esse aí a gente vê muito em traseira de carro, em adesivo. Pode passar, não esse, o outro. Conhece esse símbolo? Símbolo do peixe? Talvez você não saiba o significado dele, mas quando a gente olha, normalmente a gente já imagina que ele deve ser um carro de um cristão. E era muito usado no início do cristianismo, pela primeira igreja, principalmente em paredes, para identificar que ali havia um culto, que ali havia cristãos, ou conforme a perseguição, quando os cristãos viam aquele símbolo, sabiam que ali era um local seguro. Mas a palavra peixe em grego é iktis, que é as mesmas iniciais da expressão Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então pegaram as iniciais como uma forma de identificar o cristianismo. Nós às vezes colocamos no carro e a gente nem sabe o que é aquele símbolo. Mas foi usado principalmente no tempo da perseguição, lá na primeira igreja, na igreja primitiva. O próximo símbolo você também conhece, que foi de certa forma apropriado de forma indevida, como falam. Mas esse símbolo, ele representa não uma ideologia. Pelo contrário. Ainda que nessa ideologia ele é usado como uma filosofia onde diz que Deus aceita as pessoas do jeito que elas são. Uma meia-verdade. E eu explico por que é uma meia-verdade. A verdade está que Deus realmente aceita as pessoas do jeito que elas são. Até porque, se assim não fosse, nenhum de nós estaríamos aqui agora. Ele não teria ido para a cruz. Porém, esse símbolo está lá em Gênesis, capítulo 9, verso de 11 a 17, que representa quando Deus cumpriu com uma justiça diante do pecado da humanidade. O verso 11 a 17 de Gênesis 9 diz: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifado nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivam na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a vida que há sobre a terra. Esse é um símbolo que mostra o amor de Deus, sim, mas mostra quando ele trouxe justiça diante de tanto pecado nos tempos de Noé. O próximo símbolo, também nós conhecemos, a gente encontra muito no Natal, que é a manjedoura.
Ainda que a Bíblia não diga o dia em que Jesus nasceu, e nós já sabemos, já estudamos aqui, que ele pode ter nascido entre o final de março e iníciozinho de maio, nesse período. Mas o importante é que ele nasceu. Reservado foi dia 25 de dezembro. Mas, porém, esse símbolo também tem sido trocado pelo senhorzinho barbudo, gordo, vestido de vermelho. O próximo símbolo fala do tempo que nós estamos agora, do que estamos festejando nessa semana, a Páscoa. E comentava com a Paula que dificuldade foi para achar um símbolo de Páscoa, que é o cordeiro e a cruz vazia, ou o túmulo também vazio. Que dificuldade. Eu encontrei muito, foi coelho e ovo. E biologicamente eu estou tentando entender ainda coelho que põe ovo, principalmente um ovo tamanho 40. O símbolo da Páscoa é um cordeiro. O símbolo da Páscoa cristã é uma cruz vazia e um túmulo com uma pedra removida. Por que eu trouxe esses símbolos para a gente introduzir isso aqui? Porque símbolos nos mostram valores, nos mostram algumas realidades, nos ensinam só em olhar. E alguns símbolos, alguns fatos que para nós são valores, têm sido trocados. Têm sido de forma errada ensinada para a nossa juventude, ensinado para a nossa geração e trazendo engano. O alimento da Páscoa não era chocolate, ainda que é muito bom, né? Chocolate é bom e aceitamos. Mas para aquele povo, a Páscoa ela era celebrada com alimentos amargos, comidos rapidamente, churrasco de cordeiro, onde o cordeiro representa Cristo, onde o sangue dele foi pintado nas portas das casas quando ainda estavam no Egito, ali foi a primeira Páscoa. Páscoa significa no hebraico pachá, que é passar por cima. Quando o anjo da morte passou por cima da casa dos judeus, não trazendo morte, mas somente para aquelas casas que não tinham sangue pintado nas portas, e aí no caso a casa dos judeus. Os símbolos, as verdades, os fatos têm sido enganados aos nossos olhos, porque o inimigo das nossas vidas quer nos enganar, quer nos esconder a verdade. João 12, 40 diz que cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os cure. Em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo vai dizer que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A nossa sociedade, nessa liquidez dela, sem forma, tem tirado os valores, e um deles tem sido a Páscoa. O significado da Páscoa. O significado de vidas restauradas através do sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Cristo que gostava, que amava estar com pessoas, que valorizava pessoas. Irmãos, Cristo gostava tanto de estar com gente, que onde tivesse gente, você podia ir lá. Cristo está lá. Jesus, ele gostava, independente de quem eram as pessoas. Ele não colocava rótulos nas pessoas. Na sua sociedade, no tempo dele, as pessoas já eram rotuladas, já eram estigmatizadas. Já viu o estigma? Não sei se você conhece. Que é aquela marca que se faz no animal com ferro quente. Colocam marcas no animal, lá nas fazendas, para não perder, não serem roubadas. O rótulo que a gente coloca, o ouve das pessoas são esses estigmas. E Jesus não fazia isso. Porque Jesus, quando olhava para uma pessoa que era jogada na frente dela, como lá em Lucas, capítulo 19, quando ele olha para aquela árvore e encontra Zaqueu, ele não viu ali o publicano odiado pelo povo.
Ele viu um homem sedento de ouvir a palavra. Tanto é que ele subiu numa árvore, porque as pessoas não gostavam dele. Porque ele era um traidor do povo. O publicano, o cobrador de impostos, ele era traidor. Ele era um serviçal de Roma. Então, os judeus, principalmente, odiavam um publicano. Mas Jesus olha para aquele homem e falou: Zaqueu, hoje eu vou comer na tua casa. Eu quero ir na tua casa. Não importa para mim o que as pessoas falam de você, eu quero estar com você. E o texto de Lucas 19 diz que Jesus vai para casa. O texto não diz o que Jesus fala naquela casa. Mas lá se encontra que Zaqueu se converte. Ele diz: olha, se eu roubei, eu vou devolver. E devolvo 4 vezes mais. E Jesus olha para aquele homem e diz: hoje houve salvação nessa casa. Porque de um homem odiado, de um homem que ninguém queria ver e ouvir falar, agora está se consertando com a sociedade e com Deus. Porque Jesus não foi ali colocar rótulos. Mateus, que nós lemos o evangelho dele, que nós conhecemos o evangelho de Mateus, também era um cobrador de impostos. Que um dia Jesus passa e fala: olha, vem e segue. E ele larga tudo. Funcionário público, não sei se ganhava bem, mas larga tudo e vai seguir Jesus. E as pessoas olharam e pensaram assim: quem é esse homem que chama pecadores para andar com ele? E hoje nós conhecemos o evangelho de Mateus. Porque Jesus não olhou ali um homem sentado cobrando impostos e ouviu um rótulo. Mas ele olhou uma pessoa que precisava dele. Lá em Lucas 7, quando Jesus vai à casa de um fariseu, convidado para jantar, Jesus entra naquela casa e devem estar ali conversando sobre religião. O fariseu gostava muito de falar de religião. Entra uma mulher chamada pecadora por aquele fariseu, chora os seus pés, molha os seus pés com lágrimas, seca com os cabelos. Aquele homem olha para aquela mulher, olha para Jesus e pensa: se ele soubesse quem era essa mulher, não deixava nem tocar nele. E Jesus dá uma lição de espiritualidade para aquele fariseu e diz: olha, eu entrei na tua casa, você não me pediu para ninguém lavar os meus pés. Era costume naquele tempo, já aprendemos isso. Os pés empoeirados das sandálias, andando ali por aquelas ruas. Sempre tinha um serviçal, um escravo que lavava os pés, secava e depois eles iam comer. E o fariseu não fez isso, não chamou: limpa aqui os pés aqui do meu convidado. Eu entrei nessa casa, você não me deu essa atenção. Mas eu digo para ela, ela tem os seus pecados perdoados. Porque é mais fácil para ela receber o perdão do que para você que é religioso. Porque eu não olho o rótulo que você está colocando sobre essa mulher, de uma mulher jogada aí pelas esquinas, rejeitada pela sociedade. Porque Jesus olhava ali, não uma mulher pecadora, mas olhava alguém que precisava de amor verdadeiro. Jesus olhava ali para aquela mulher que está lá em Lucas capítulo 7, para uma pessoa que necessitava de realmente ser amada. Sabe-se lá o que aquela mulher já passou. As violências que ela tinha sofrido. A carência que ela tinha. O vazio que ela possuía. E ela foi preenchida no seu vazio quando ela esteve perto de Jesus. Quando ela esteve com Jesus. Até a crucificação de Jesus nos mostra como ele gostava de estar com pessoas. Foi crucificado entre 2 ladrões. E ele gostava de estar com pessoas para aproveitar as oportunidades. Um ladrão soube aproveitar, o outro, infelizmente, não. Aquele ladrão que olhou e disse: olha, lembra-se de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. Lembra-se de mim. O outro zombava. E Jesus olha para aquele homem e diz: olha, hoje mesmo você vai estar. Hoje mesmo. Jesus não olha ali um bandido e pensa: pô, você não está vendo minha situação? Você não está vendo que eu também estou sentindo dor? Olha aqui, olha, estou crucificado igual você. Até ali Jesus aproveitou as oportunidades para amar as pessoas, para valorizar as pessoas.
E Jesus continua sendo, irmãos, a resposta para a nossa sociedade líquida, vazia, do descartável, onde as pessoas estão perdendo os valores e perdendo o valor. As pessoas hoje valem pouco, em todos os sentidos. Essa semana eu brincava com uma colega da faculdade sobre seguro de vida. E eu falei assim, seguro de vida paga tão pouco, né? Ela falou, quanto que você viu? 150 mil, se eu morrer, tão pouco. Ela, poxa, mas é um bom dinheiro. Eu falei, não, para mim tinha que ser uns 4, 5 bilhões quando eu morresse, deixar para a Paula. Eu falei, nossa, eu falei, se eu não me der valor, quem vai dar? Eu falei, filha, eu estou valendo em muito. É daí que não aparenta, né? Porque a gente perdeu o valor. Jesus não olhava as pessoas como uma coisa ou como algo que, se tivesse ali no templo para encher e dizer, olha como que eu sou bom, o templo está cheio. Jesus olhava para as pessoas como ovelhas que precisavam de um pastor para conduzi-las. Jesus olhava para as pessoas sabendo do seu sofrimento. Por isso ele as valorizou. Por isso ele as amou. Porque não era produto. Não era assim, algo para encher o ego religioso como dos fariseus. Ele olhava para as pessoas como aquelas que precisavam ouvir uma palavra, ouvir algo que mexesse com elas. E ele foi bem sucedido nisso. Tanto é que as pessoas, quando ouviam Jesus falar, falavam, ele ensina a palavra, ele ensina o evangelho, ele ensina as escrituras. Diferente, a gente entende, a gente compreende. Por isso, leprosos eram tocados e curados. Mulheres ditas pecadoras eram restauradas. Eu me lembro de algum tempo atrás, quando uma mulher em situação de rua, você vai lembrar disso, eu já comentei sobre isso aqui, que ela já havia sido presa, foi presa por causa de tráfico, e foi solta, e agora morava na Cracolândia, em São Paulo. E ela era chamada de bruxa da Cracolândia. Você imagine como era essa mulher. E alguns missionários da Cristolândia estavam ali, evangelizando, e uma moça perguntou se podia dar um abraço nela. Ela olhou e disse assim, você quer abraçar isso? Ela falou, porque Jesus ama você. Não me importa com o seu cheiro, não me importa o jeito que você está. O que importa é que Jesus quer te abraçar. Eu posso te abraçar? E abraçou. E ela contava no testemunho que ela não imaginava, que ela disse assim, aquela menina, uma loirinha de olho claro, limpinha, queria abraçar um negócio daquele. Era um negócio. E hoje, essa antiga moradora de situação de rua, chamada bruxa da Cracolândia, se formou em teologia e tem evangelizado outros como ela era. Porque um dia ela recebeu um abraço. Essa missionária aprendeu o quanto que Jesus amava as pessoas. Ama as pessoas. E é isso que as pessoas esperam, um abraço, uma valorização, um sorriso. Agora é tão bom poder ver os rostos de vocês, os sorrisos. Agora tem que escovar dente, tem que fazer barba. Porque agora a gente já está podendo ficar sem máscara. É tão bom o sorriso. Irmãos, tem vezes que um sorriso vale mais do que muitas palavras para alguém que está triste. É isso que Jesus vem nos ensinar. Eu me lembro daquela mulher em João 8, que Jesus está ali ensinando os seus discípulos e vê uma multidão, é jogada essa mulher aos pés dele. E alguém diz, olha, Senhor, ô mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei nos manda que ela seja morta em apedrejamento, mas a gente quer ouvir tua opinião antes. Vai encontrar essa história em João 8, de 1 a 11, depois você lê, para a gente ganhar tempo. Jesus continua escrevendo ali, ensinando, eles insistem, Senhor, o que o Senhor diz sobre apedrejamos ou não? Jesus olha e diz, olha, você não tem nenhum pecado, alguém aí, quem não tiver nenhum pecado, pode começar o apedrejamento. Quando Jesus olha novamente, só está a mulher e ele. Porque Jesus não estava olhando ali uma mulher que estava sendo julgada. Ela podia ser apedrejada? Podia.
Para nós hoje, na nossa sociedade, isso é estranho, mas naquele tempo era o que a lei mandava. Aqueles que eram pegos em adultério seriam mortos, apedrejados. E Jesus autoriza o apedrejamento. Ele autorizou que quando ele diz, olha, quem não tem pecado, atire. Se alguém ali se achasse sem pecado, já teria cometido um pecado. Mas e ele olha para aquela mulher e diz, olha, se ninguém te condenou, eu também não. Vai e não peques mais. Porque o que Jesus olhou ali não foi somente uma mulher apanhada em adultério. Ele olhou uma mulher que não foi amada. Ele olhou uma mulher que se prostituía, talvez por dinheiro, mas talvez porque achava que era amada. E aquela mulher, ao olhar para ele, realmente foi amada, realmente foi valorizada, porque para isso que ele veio. Jesus não fica olhando os erros, fica condenando pessoas. A gente tem uma facilidade em condenar as pessoas. A gente tem uma facilidade enorme em olhar assim, olha lá. A gente não sabe o que levou, o que aquela pessoa está passando, os sofrimentos que ela tem. E pior, a gente precisa estender as mãos, valorizar essas pessoas. Dar um futuro, ou tentar dar um futuro, ajudar essa pessoa a ter um futuro. Porque Jesus veio para isso, para nos dar uma perspectiva de futuro, porque nem isso nós tínhamos. Ele veio, a Páscoa lembra-nos que temos um futuro. E esse futuro é a eternidade. Eu gosto muito do diálogo de Jesus com as irmãs de Lázaro, lá em João 11. Um momento de ressurreição. Ainda que Lázaro morreu novamente. Somente Jesus ressuscitou e está vivo. Mas lá, Jesus se encontra com aquelas irmãs chorosas, inconsoláveis. O irmão mais velho morreu e provavelmente, como era costume, deveria ser ele que sustentava a casa. Como homem da casa. E no verso 21 de João 11, o primeiro diálogo que eu acho tremendo diz, Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor poderia ter trazido cura, porque a gente viu o Senhor fazendo cura. Mas ela ainda não tinha entendido quem estava ali. Aquela mulher estava com o coração doído, e Jesus valorizava aquilo. Jesus não apontou o dedo e disse assim, Marta, você sabe quem eu sou, se eu quiser agora eu faço teu irmão levantar. Mas ele vai dizer para ela o seguinte, eu sei que teu coração está doído. Aí ela olha no verso 22 e diz, mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo que o Senhor pedir. Tem ali uma fagulha de esperança, porque ela sabe quem é que está ali. E Jesus respondeu, olha, teu irmão vai ressuscitar. Interessante que Marta era uma boa crente. Ela ia na escola bíblica, ela participava dos cultos. Ela era uma boa crente, porque ela responde o seguinte, sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela prestou atenção lá na mensagem, ela prestou atenção na escola bíblica. Mas aí Jesus diz no verso 25 de João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crê nisso? Essa foi a pergunta de Jesus. Jesus está dizendo, Marta, mesmo que a gente morra, mesmo que você morra, você vai viver. Essa foi uma das frases que a gente mais ouviu na quarta-feira lá no velório do pastor Zé Carlos. Ele não está morto, ele está com Cristo agora. Ele está vivo. Ele está melhor do que a gente. Teve alguém até que disse assim, ai, que inveja do pastor Zé Carlos. Eu pensei, nem tanto, né? Mas a gente quer ir para o céu, mas vamos devagar. Porque a gente entende que Jesus é a vida. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, de 3 a 19, vai dizer, mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, também a vossa fé. E assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus,
afirmando que se ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis em vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais dignos de compaixão entre os homens. Mas o que Paulo está dizendo é que Cristo sim ressuscitou. E nós temos essa certeza. Ainda que muitas vezes a sociedade ache que não. Ainda que muitas vezes até a gente tenha dúvida. Mas ele ressuscitou, como ele disse para Marta: se crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque ele veio dar valor e perspectiva para o futuro das nossas vidas. Mas a Páscoa, e encerro aqui, ela vem mostrar que nós temos algo em comum. Lá em Êxodo, capítulo 12, verso 4, a menos que a família seja pequena demais para um cordeiro, nesse caso uma família convidará outra para que as duas famílias comam o cordeiro. E só calcular bem o número de pessoas e a quantidade que cada pessoa pode comer. Aí é fácil para ver quantas pessoas dá um cordeiro. Ainda que aqui não era para ter desperdício, a ideia é que Deus está ensinando a Moisés, para o povo: olha, o cordeiro tem que ser a conta, porque não pode sobrar. Mas o que me chama a atenção é que a Páscoa, na mesa do Senhor, todos somos iguais. Todos temos os mesmos direitos e as mesmas quantidades. Na mesa do Senhor nós somos iguais porque Jesus nos fez iguais. Nos tirou rótulos, nos tirou estigmas e nos chama agora de filho e filha. Quando ele olha lá dos céus e diz: pai, ali vai um filho, ali vai uma filha, ele não fica apontando o que éramos antes. Porque na mesa dele nós somos iguais. Não tem sobra, não tem escassez, porque somos iguais. Se nós descobrirmos isso, esse poder que a Páscoa tem de sermos iguais, na mesa do Senhor, até a escassez vai acabar. Até a falta vai acabar. Como a gente tem vivido hoje, pessoas que não têm alimento. Se descobrirmos ali o sentido do poder da Páscoa e formos realmente a expressão de Jesus nesse mundo, vai ter a comida para todos. A Páscoa me mostra que temos tudo em comum, inclusive o mesmo Pai. Por isso a oração de Jesus em Mateus 6, Pai nosso, pão nosso, porque tudo é nosso, e o Pai é nosso. E se o Pai é nosso, não deveria ter falta. Quando Jesus olhou lá naquela cruz, para o céu, e disse: Pai, está consumado. Pai, cumpri com o teu propósito. Pai, paguei a dívida. Não foi dos religiosos, não foi dos judeus, foi da humanidade. Por isso João 3,16 vai dizer que ele veio, o único filho, e morreu porque ama a humanidade. Ama você. E na mesa da ceia da Páscoa, somos iguais. O cordeiro é para todos. O cordeiro de Deus foi entregue por todos e para todos. Todos têm o direito ao cordeiro. Todos têm direito a essa salvação. E o Cristo ressurreto está vivo, está aqui. Ele convida você a participar dessa ceia. Ele convida você a participar da mesa. Porque ele amou você. Ele olhou dos céus e disse: Pai, como eu amo esse povo, por isso eu morro por eles. Pai, perdoa-os. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, paguei a conta. Está consumado. E o terceiro dia, ele removeu aquela pedra. Que pedra que hoje o Senhor precisa remover da tua vida?
pedra da dúvida, das incertezas, da falta de fé. Ele está aqui para remover, mas você precisa deixar que ele remova. Você precisa deixar que ele entre. Porque como está lá em Apocalipse 3:20, ele está batendo a porta. Mas é uma porta com fechadura e é somente interna. E é você que precisa deixar. Ele não vai meter o pé na porta. Ele ressuscitou e espera um dia, quando ele, dos céus, nos chamar, olhar para você e dizer: vem, bendito do meu Pai, porque eu preparei lugar para você. Entra na casa do Pai, e você vai receber a chave da porta do seu quarto, e vai passar a eternidade naquele céu. Lugar sem dor, sem sofrimento, sem angústia. Um lugar que você vai passar a eternidade. E todos nós juntos, cantando, louvando, trabalhando. Um trabalho que não cansa, comendo do bom e do melhor, porque não vai ter escassez. Nós não vamos precisar mais entregar cestas de alimentos. A gente vai ter o alimento eterno. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E nessa oração eu convido você a colocar diante de Deus as pedras que precisam ser removidas, assim como a pedra do túmulo, que não suportou a glória dele. Deus manda hoje te falar, querido e querida, que Ele é poderoso e que Ele remove tudo aquilo que traz vazio à nossa existência. Eterno Deus, como é bom saber que o Senhor ressuscitou o Teu Filho, cumpriu os Teus propósitos, pagou a nossa dívida de pecado que fazia com que estivéssemos longe da Tua presença. E hoje, Senhor, somos convidados à Tua mesa. Somos convidados, ó Deus, a celebrar o Teu nome. Nessa mesa, somos todos iguais. Não nos falta. O Cordeiro é para todos. O sacrifício de Jesus foi para todos. O Teu amor alcançou os nossos corações. Pai, se alguém aqui ainda não tem esse amor alcançado, que o Teu Espírito Santo nesse momento, Senhor, quebre cadeias, retire as pedras, salve vidas, restaure famílias, preencha vazios, ó Deus. Pois, Senhor, somente em Ti é que temos a certeza de uma vida melhor, e pode ser já vivida aqui, mesmo com lutas, mesmo com dores, mas sabemos que o Senhor está conosco, caminha conosco, nos alivia a carga. Por isso o Senhor nos convida que mesmo cansados, podemos ir até o Senhor e o Senhor irá trazer alívio. Por isso, Senhor, alivie corações nessa noite. Restaure, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, nos leve em paz para as nossas casas. Que, Senhor, o Teu amor, que excede, ó Deus, toda dor, todo entendimento, nos acompanhe. Que a graça de Jesus possa ser manifestada a todos os momentos da nossa semana. E quando as dores, as incertezas, os sofrimentos quiserem, ó Deus, nos entristecer, possamos ser consolados pelo Teu Espírito Santo. É assim que oro, Senhor, crendo que o Senhor já está agindo em vidas hoje. Amém e amém. Deus nos abençoe. Vá em paz. Tenha aí uma ótima e excelente semana em nome de Jesus. Última música. Dá uns abraços, apertos de mão. Abraça com os olhos. E que Deus te abençoe.